Nós temos aqui dois postes, sendo que o poste menor ele tem 4 metros de altura e o poste maior 13 metros. A distância entre eles é dada por 18 metros e nós queremos fixar esse cabo no chão de maneira que essa quantidade de cabo utilizada seja a menor possível. Lembrando que a distância entre os postes é 18 metros e se nós chamarmos a distância entre o poste menor e o ponto de fixação no chão de x, a distância entre o poste maior e esse mesmo ponto será igual a 18 menos x. Sabendo que o cabo é utilizado aqui e aqui, nós podemos encontrar essas duas medidas utilizando Pitágoras. Então, por exemplo, sendo essa medida L1 e essa L2, nós temos que L1 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Portanto, L1 é igual a 16 mais x ao quadrado dentro da raiz. Já L2 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado mais 18 menos x ao quadrado. Portanto, L2 ao quadrado é igual a 169 mais 18 ao quadrado, 324, menos 2 vezes 8 vezes x, 36x, mais x ao quadrado. Sendo assim, L2 é igual a raiz de 493 menos 36x mais x ao quadrado. O comprimento total de cabo utilizado ele é dado pela soma, claro, dessas duas porções de L1 mais L2. Sendo assim, o comprimento total, que nós vamos chamar de L maiúsculo, é igual a raiz de 16 mais x ao quadrado mais a segunda raiz. Se nós já temos uma função que relaciona através de uma só variável a quantidade utilizada e a distância entre o primeiro poste e o ponto de fixação, nós já podemos derivar essa função e igualar a derivada a zero. Lembrando que, já adiantando, a derivada de raiz de x ela é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Sendo assim, caso você tenha uma função composta, e aqui nós podemos representar essa função composta por t, nós teremos como a sua derivada 1 sobre 2 raiz de t, 1 sobre 2 vezes a raiz dessa função que aparece dentro da raiz, sem ser alterada, multiplicado pela derivada da função de dentro. Trata-se de um uso da regra da cadeia que será aplicado nessas duas raízes. Vamos passar agora para o cálculo da derivada da função L. Dado que L é igual a essa expressão aqui, é representado por essa expressão, nós temos que L' é igual a derivada da primeira raiz, que é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz, vezes a derivada da função de dentro da raiz, ou seja, a derivada de 16 mais x ao quadrado, que é igual a 2x, mais 1 sobre 2 vezes a segunda raiz, vezes a derivada da função de dentro dessa raiz, que é igual a 2x menos 36. Nós podemos reescrever essa expressão multiplicando 1 por 2x e 1 por 2x menos 36 e simplificar um termo 2, tanto na primeira fração quanto na segunda, ficando aqui com x menos 18. Portanto, nosso L' é igual a x sobre a raiz de 16 mais x ao quadrado mais x menos 18 sobre a raiz de 493 menos 36x mais x ao quadrado. Sabendo que para encontrar o ponto crítico nós igualamos essa derivada a zero, nós podemos passar esse termo para o lado direito, ficando com x sobre 16 mais x ao quadrado dentro da raiz igual a menos x menos 18 sobre a raiz de 493 menos 36x mais x ao quadrado. Agora nós multiplicamos em cruz, ficando com x vezes a raiz maior, que é igual a menos x menos 18 vezes a raiz menor. Nós podemos também elevar os dois lados desta equação por 2, ficando com x ao quadrado vezes 493 menos 36x mais x ao quadrado, dado que esse quadrado e a raiz se cancelam e que, claro, esse quadrado ele se aplica tanto à raiz quanto ao x, que é igual a x menos 18 ao quadrado vezes 16 mais x ao quadrado, e aqui esse sinal desaparece. Abrindo esse termo x menos 18 ao quadrado e multiplicando ele pelo segundo termo, pelo segundo conjunto de parênteses, nós ficamos com
x à quarta menos 36x ao cubo mais 340x ao quadrado menos 576x mais 5.184. Da mesma forma, fazendo a distributiva do x ao quadrado nesse conjunto de parênteses, nós ficamos com 493x ao quadrado menos 36x ao cubo mais x à quarta. E aqui é possível notar que nós podemos cancelar os termos com x à quarta e x à terceira, ficando assim com uma equação de segundo grau. 153x ao quadrado mais 576x menos 5184, que é igual a zero. E aqui você pode utilizar tanto a fórmula de Bhaskara ou uma calculadora. E você vai encontrar as duas raízes, uma delas x1, que é igual a menos 8, que não faz sentido, dado que uma distância não pode ser negativa, e x2, que é igual a 72 sobre 17, que é igual aproximadamente a 4,24. Nós temos aqui então um candidato a ponto de mínimo local, ou seja, tendo esse ponto fixo a 4,24 metros distante do poste menor, talvez, nós vamos conferir, claro, realizando ou o teste da primeira ou da segunda derivada, talvez essa distância produza uma quantidade de cabo mínima utilizada. Então vamos lá, vamos fazer o teste da primeira derivada. Dado que o nosso ponto crítico ocorre quando x é igual a aproximadamente 4,24 metros, e aqui você pode indicar somente o valor de x, portanto 4,24, nós vamos escolher, por exemplo, o x igual a 1 e o x igual a 10 para realizar a análise do sinal da primeira derivada. Portanto, vamos calcular L' de 1 e L' de 10. L' de 1 é igual a 1 sobre a raiz de 17, substituindo, claro, nessa expressão, mais menos 17 sobre a raiz de 458, que é 493 menos 36 vezes 1, mais 1, ou seja, 493 menos 35. Utilizando uma calculadora, você verifica que esse valor ele é negativo. Portanto, nesse intervalo, a função é decrescente. Agora, substituindo 10, nós temos 10 sobre a raiz de 16 mais 10 ao quadrado, 116, mais menos 8 sobre a raiz de 233. E este sim é um valor positivo, portanto, nesse intervalo, a função ela é crescente. Sendo assim, em 4,24, nós temos um ponto de mínimo local.